Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Nós aqui juntos, né, para mais um devocional. A juntos compartilharmos da palavra do Senhor, para juntos viver um momento de intimidade com Deus, de oração, de intercessão, né, por famílias, por outras vidas que nesse momento estão tão sem direção, sem saber qual que é o caminho que eles precisam tomar. E nós sabemos que a oração do justo pode ir muito aos seus efeitos, né? Então nós oramos, nós intercedemos por essas famílias, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração deles, que venha despertar, que o Senhor venha colocar pessoas próximas deles, que venham apresentar, né, Cristo para essas pessoas, venha apresentar o caminho. E sabemos que através da oração nós podemos, né, mover o céu, mover a atmosfera espiritual. Para quê? Porque o maior interessado em salvar pessoas, né, em trazer pessoas para próximo, né, trazer os filhos para próximo, é o próprio Deus, né? Porque Jesus morreu por cada um de nós, né? Então, assim, a partir do momento que nós nos aproximamos dele, nós deixamos de ser criatura e nós tornamos filhos, né? Então, assim, o desejo do nosso coração é que cada vida que não conhece o Senhor, que venha ser tocado, né? Que venha ver esse vídeo, possa ser tocado, possa ser motivado a buscar a presença do Senhor e se tornar filho, né? Seja pessoas que vão ser usadas para levar a palavra para essas pessoas, seja através de um canal de televisão que possa ouvir um louvor, uma adoração, uma oração, uma intercessão através do canal do YouTube, seja, não sabemos a forma que é. Deus é que sabe a melhor forma de tocar a cada coração, a cada vida, né? Ou seja, simplesmente que o Espírito Santo desperte a pessoa para estudar a palavra. Que a gente vê tantos testemunhos de pessoas que conhecem a Deus, simplesmente lendo a palavra, o Espírito Santo começa a se revelar para essas pessoas. A gente tem o exemplo, assim, bem próximo aqui, que aconteceu recentemente, há 1 ano e pouco, quase 2 anos atrás, da Karina, aquela que apresentou o programa Positivamente. Quem não conhece, né, fazendo uma merchan aqui do programa, maravilhoso, eu amo, né, é um podcast, né, que tem no YouTube, Positivamente. Se você colocar lá, você vai ver, assim, ela traz N convidados para fazer perguntas sobre a intimidade com Deus, sobre como viver uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. É bem bacana, eu super recomendo. E ela conheceu o Senhor. Ela foi uma grande modelo da Globo, SBT, acho que da Record, trabalhou em vários programas, né? E ela era modelo, era uma pessoa do mundo, né, circular, assim. E no momento de pandemia, de crise, o pai dela pegou Covid e ela começou a ler a palavra, a buscar a Deus. Naquele momento, aquela tribulação toda, ela começou a buscar a Deus e o Senhor se revelou a ela através da palavra. E ela se rendeu aos pés do Senhor, começou a buscar sozinha, né? A leitura da palavra sozinha não, porque ela conheceu o Espírito Santo, se revelou para ela através da palavra, né? E Deus foi falando com ela através da palavra, e muito linda a forma da conversão dela. Ela passou toda a pandemia, né, estudando a Bíblia e orando, e Deus se revelando para ela. E quando voltou as coisas, as igrejas voltaram a funcionar, a ficar abertas, foi que ela procurou uma igreja para congregar, mas ela já conhecia Jesus, para se firmar, para congregar, para aprender mais, né? Onde ela tinha dúvida, a buscar um pastor, uma pessoa que tinha mais conhecimento para orientá-lo. E hoje você vê, ela é uma explosão, tem apenas quase 2 anos de cristã, mas é uma explosão, uma paixão surreal que ela tem por Cristo, assim. Por quê? Porque ela não precisou de pessoas falar de Jesus para ela. Ela mesma foi lá, tinha a Bíblia na casa dela, no momento de carência, de desespero, ela começou a ler a palavra e buscar e pedir para Deus se revelar para ela. E buscar as verdades bíblicas. E ali ela encontrou o Senhor. E teve um encontro verdadeiro com Deus. Você vê quando o encontro dela foi verdadeiro com Deus, quantas coisas ela deixou para trás para viver esse novo com o Senhor. Viveu a vida com Cristo. E a gente também tem aquele exemplo do grande escritor, um dos maiores escritores brasileiros, Augusto Cury. Também foi o mesmo caso, era um ateu, e ele descobriu, ele se rendeu aos pés de Cristo. Olha só, ele foi fazer uma biografia de Jesus, ele foi estudar os evangelhos, e aí nos evangelhos ele descobriu
quem era Cristo. E ele falou, não tem como, meu, não amar esse cara, é surreal. E ele se rendeu aos pés do Senhor. Você vê o testemunho de Augusto Cury, é maravilhoso. E engraçado que hoje o nosso devocional se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, verso 72. Porque... um cafezinho, gente. Amo café. Por que que eu falei todos esses testemunhos? Porque fez eu lembrar quando eu já dei eu já chorei a beça aqui lendo o devocional, estudando o devocional de manhã. Eu falei, não, esse devocional eu não vou simplesmente, vou ter que aparecer, eu vou ter que falar com mais veemência, porque é um devocional muito forte entre todos, mas esse foi me trazendo à memória essas pessoas, entre aquele grande detetive também, eu acho que eu já falei em um outro devocional, ele teve até uma participação naquele filme Deus Não Está Morto 2. Ele também era ateu, né? E ele se converteu lendo a palavra também, né? Estudando a história de Jesus. E hoje é um cara top, né? Arqueólogo, não, sabe assim, o cara top. Depois eu ponho o nome dele para vocês lá. Não sei se eu posso colocar o link lá embaixo, mas eu mando no grupo. Não vou poder colocar, mas se vocês pesquisar lá, Detetive Robert, eu acho que é Detetive Robert, lá dos Estados Unidos. Mas só você assistir o filme Deus Não Está Morto, você vai ver um trechinho que ele participa na hora do interrogatório. Você vai saber de quem que eu tô falando. Que eu não sei exatamente se é Detetive Robert o nome dele. Esse aqui é um detetive. E ele se converteu assim também, né? Ele conheceu Jesus e se apaixonou, mas estudando a palavra. Não foi ninguém falando para eles, porque essas pessoas são pessoas assim, muito difíceis de dar crédito, são pessoas que têm um nível de conhecimento muito alto. Então essas pessoas, elas não vão dar crédito. Você falar, essas pessoas precisam que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus o incomode, né? Que o próprio Jesus, assim, né, desperte eles para desejo de ler a palavra, de buscar, de conhecer o Senhor. Nem que seja, eles entram para criticar, gente. É engraçado que eles entram para achar erro. E eles são confrontados e eles não tem como fugir. Jesus cata eles, né? Igual fez com Paulo, né? Então, assim, tá repleto. Conheço vários testemunhos, assim, de pessoas que realmente entram estudando a palavra para achar erro, para criticar, por serem ateu, e o Espírito Santo começa a mover ali, e a palavra começa a falar e começa a jorrar, e onde havia morte, começa a ter vida, né? E o rio começa a jorrar dentro deles, e com a palavra do Senhor é viva e eficaz, né? É como uma espada de dois gumes, né? Penetra a alma e a medula, né? A divisa da alma e do espírito. E não tem como, gente, não tem como. Jesus não tem como, quando você experimenta, não tem como você deixar mais ele. Então as pessoas, eles iam começando a ficar mais sedentos, e começavam a descobrir mais e mais sobre Jesus. Falando, não. E por eles serem especialistas, fala assim, não tem como. Um homem normal não faria isso. Um homem normal não amaria dessa forma. Entende? E aí eles se apaixonam por Jesus. Enfim, olha só, como eu já falei, só na introdução, nem comecei a ler ainda. Mas vamos aqui, né? Vem aqui segundo o autor. E aí vocês sabem que eu faço estudo, o meu devocionário do livro de Spurgeon, né? Um livro erudito, né? Bem antigo, mas algumas palavras do século XIX, algumas palavras foram colocadas de uma forma que hoje a gente pudesse compreender que tinham palavras do século XIX, que é bem, bem complicada, já está totalmente fora de moda, né? São os costumes. Aqui, gente, olha só, engraçado, eu estava falando com uma colega esse dia no trabalho. Por que eu não tive muita dificuldade com a forma das pessoas falar cá em Portugal? Cá, olha só, falando cá. Aqui em Portugal. Porque eu tenho uma Bíblia erudita, eu queria uma Bíblia mais próxima da versão original, do hebraico, né? Ainda mais forma. Então as palavras são bem antigas. Então, assim, muitas coisas aqui em Portugal, eu não tive dificuldade de compreender o que eles estavam falando. Muitos eu tive que analisar o teor da conversa para saber o que significava aquela palavra, né? Porque a gente tem que ser inteligente, né, gente? Quando vocês vêm aqui, tem que ser inteligente. De acordo com o desenvolver da conversa, você observa o que a pessoa, qual que é o desenvolver da conversa para você traduzir a palavra que a pessoa está usando. As palavras que são estranhas para você, soa muito estranho. Mas muitas palavras eu já tinha lido na Bíblia. Então eu falei assim, essa palavra eu conheço, significa isso, né? Isso eu conheço. Exemplo, um que eu acho muito engraçado, que eles falam, entre tantas, né? Mas assim, uma que eu guardei porque me chamou a atenção. Eu fui conversar com uma das mulheres da cozinha, levei o termo para ela.
E deixei, não tinha ninguém na porta, eu deixei lá o termo, né? Elas precisavam para preparar antes de ir embora, para deixar o lanche para noite, preparado nos tempos, ficar quentinho para os idosos. E aí, gente, eu falei, caraca, meu, deixa eu ver se a mulher conseguiu encontrar o termo, se ela foi pegar o termo, né? E quando eu voltei para pegar o termo, justamente ela tava, para ver se ela tinha pegado o termo, justamente ela tava acabando de fechar a porta, ela tinha pego o termo. Daí eu falei assim, nossa, eu vim ver se realmente você tinha, porque não tinha como eu ligar a comunicação, se você tinha vindo ver que o termo tava cá, como tinha passado o horário de entregar. Aí ela falou assim, não, eu vim espreitar, eu sempre venho espreitar pra ver. Aí eu, espreitar, essa palavra eu conheço, já li na Bíblia, a minha Bíblia é erudita. Então assim, ou seja, na minha linguagem eu vim olhar, né, se o termo estava cá, se o termo já estava aqui. Então, eu vim olhar e dei uma olhadinha e o termo já estava aqui, por isso eu peguei. Ela falou, não, vim espreitar se o termo já estava, não se preocupa que eu sempre venho espreitar. Então, assim, são coisas, assim, são palavras que são faladas aqui. Se você lê muito, se você gosta muito de filmes eruditos, se você lê muitos livros antigos, né? Que tem algumas coisas mais, palavras mais antigas que no vocabulário que não usa mais nos dias de hoje, aqui em Portugal você vai usar. Porque tem muito, eles têm uma cultura, né? Então, assim, muitas palavras antigas eles continuam usando, né? Vocabulários bem antigos eles continuam usando, entre tantas, né? Que agora que eu não tô a lembrar, mas tem várias coisas que eles usam. Por exemplo, criança, miúdo, né? Eles falam miúdo, puto. Então, assim, são palavras que são bem antigas e eles usam. É raro você ouvir eles falar crianças, eles falam miúdo, entende? Gente, voltamos. Voltamos. Então, Marcos 14, capítulo 14, verso 72 diz: E, caindo em si, desatou a chorar. Por que que Pedro desatou a chorar? Por que que Pedro começou a chorar copiosamente, né? Alguns pensam que Pedro, quando viveu, alguns pensam que Pedro, enquanto viveu, chorou todas as vezes em que lembrou ter negado o Senhor. É provável que tenha sido assim, pois seu pecado foi grande demais. E posteriormente, a graça operou nele perfeitamente. Esta mesma experiência é comum a todas as famílias redimidas, conforme o grau em que o Espírito de Deus removeu o coração natural e conforme o grau em que o Espírito de Deus removeu o coração natural de Pedro. Como Pedro, lembramos a nossa promessa, jactanciosa, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Engolimos nossas palavras, né? Isso foi Pedro que falou, né? Pedro falou, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. E, gente, é engraçado que Pedro teve que engolir essas próprias palavras. Amarguras, engolimos as nossas palavras com as amargas ervas do arrependimento. Por isso temos que vigiar o que sai da nossa boca, o que falamos. Que a palavra falada é como uma flecha lançada. Nunca mais ela volta. Tá? Então, assim, temos que pensar muito bem antes de soltar uma palavra, porque às vezes depois da palavra saída não tem mais como redimir. Você tenta consertar e não tem mais como consertar. Percebe? Quando pensamos no que prometemos que seríamos e no que temos sido, podemos chorar. Torrentes de tristeza. Pedro pensou enquanto negou o Senhor, o lugar em que o fez, a pequena causa que o levou a abominável pecado, os juramentos e blasfêmias com os quais procurou sancionar seu erro e a terrível dureza
de coração que levou a fazê-lo novamente e ainda mais uma vez. Podemos nós, quando somos lembrados do nosso pecado, a sua excessiva iniquidade, permanecer impassíveis e obstinados, não chamaremos nossa casa de boquine. Gente, boquine significa, eu acho que é choro, chorar copiosamente, a gente vai já ver, fica em Juízes, capítulo 2, verso do 1 ao 5, a gente já vai conferir. No hebraico, significa pranteadores, né? Boquine significa prantear. Então, vamos conferir lá em Juízes, capítulo 2, versos do 1 ao 5, o que nos fala. Em Juízes, capítulo 2, verso 1 a 5, diz: E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Bequim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. O Senhor está falando, olha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para os vossos pais, né? Mas tem uma condição. E o Senhor fala, né? E qual a condição? A condição é, quanto a vós, não fareis acordo com moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Olha só, gente, Deus falou para eles não fazer acordo com o povo daquela terra e eles não obedeceram. Eles fizeram acordo, montaram altar de adoração a outros deuses. E aqui continua a palavra, parte B do verso 2. Por que fizeste isso? Forte, né? E aí o anjo do Senhor pergunta, tá, Deus te deu a promessa, falou que ia fazer isso, isso, isso por vocês, né? Que a gente vai lá no verso 1. E no verso 2, Deus te deu uma condição, na parte A. Não fazeis, não fazeis acordo com o povo desta terra. E vocês fizeram. E aí o anjo pergunta, né? Por que fizeste isso? Por que não obedeceste a voz do Pai, que falou para vocês não fazer acordo com aquele povo, que ele iria dar aquela terra para vocês, que ele tinha jurado aos vossos pais aquela terra, né? Mas para que a promessa se cumprisse na vida de vocês, havia uma condições. E porque vocês sabendo das condições, porque vocês sabendo da promessa ao qual eu tenho feito, né, para os vossos pais, eu falei para vocês quais seriam as condições para você receber a promessa. Mesmo vocês sabendo da condição, vocês foram lá e se alinharam e se ajuntaram a esse povo. Por que fizeste isso? Gente, para a gente refletir. Porque muitas coisas na nossa vida, Deus fala para nós não fazer através da palavra dele. E às vezes até em profecia, em sonhos, né? Em revelação na leitura da palavra, no momento devocional com Deus, e a gente vai lá e faz tudo o contrário, mesmo sabendo que Deus não aprova. Então é pra gente vigiar e pensarmos sobre isso. E aí no verso 3, assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. E aí Deus fala, não expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Olha que forte. Verso 4. E sucedeu o quê? Falando o anjo do Senhor, gente, quando fala a Bíblia, fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus, tá bem? É uma teofonia, eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, né? Eu li aqui entrando em profundidade teológica. É uma teofonia, toda vez que aparece na Bíblia, anjo do Senhor, é uma teofonia, significa o próprio Deus, tá bem? Verso 4, né? E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel que tinham se corrompido, e o povo
levantou a sua voz e chorou. O povo caiu em um quebrantamento, em um arrependimento tão grande, porque eles perceberam, quando o Senhor fez esse questionamento, eles perceberam a grande burrada que eles tinham feito, que eles cometeram um grande pecado contra Deus, o pecado da idolatria, o pecado de adorar outros deuses, e o Senhor havia aconselhado para não fazer aquilo. E aquilo é o que mais aborrece a Deus, né? Você trocar a santidade do Senhor, você trocar a presença de Deus por deuses estranhos, né? E aí o povo entenderam, né? A sanidade mental voltou. Entenderam a burrada que tinham feito e caíram em desespero, em pranto, esplantearam. E aqui o livro fala que, o verso 4 fala que o povo se levantou em grande choro. E no verso 5 fala: por isso choraram, por isso chamaram aquele lugar Boquim. Sacrificaram ali o Senhor. Então, quando eles se arrependeram, eles sacrificaram ao Senhor. Então, assim, gente, hoje em dia, nós adoramos outros deuses. Não assim, mesmo sendo cristão, adoramos. Nós, mesmo sendo falando, nós temos conhecimento. Hoje, os deuses que a gente adora não são de madeira, não são de gesso, não são feitos por mãos humanas, são o próprio humano. A gente adora um cantor famoso, a gente ama, a gente coloca, se um pregador, se fulano de tal estiver pregando, eu vou no culto, em tal lugar eu vou, porque eu amo ouvir a mensagem de fulano de tal. Se você gosta da mensagem que é transmitida por aquela pessoa, independente que aquela pessoa esteja ou não esteja, você vai estar ali presente, porque você quer ouvir a voz do Senhor. Eu amo várias pessoas, eu gosto de ouvir, mas independente da pessoa estar no local ou não estar, eu vou ouvir a palavra do Senhor do mesmo jeito. Mas aquela pessoa é usada por Deus de forma diferenciada, tem o dom da palavra, tem o dom da revelação, tem o dom da sabedoria, tem o dom de mestre. Eu amo ouvir pessoas que têm o dom de mestre. Na minha igreja tem a Josi, eu amo ouvir a Josi pregar, porque ela tem o dom de mestre. Nossa, eu acho encantador a forma que Deus a usa. E entre tantos outros, meu pastor também, amo ouvir o meu pastor pregar. Mas, entre tantas pessoas, mas isso não me faz uma desesperada se quero ouvir só aquela pessoa. Porque se eu começo a querer só aquela pessoa, ouvir só aquela pessoa, eu começo a endeusar aquela pessoa, entende? E aí começa a ser uma adoração a ídolos, entende? Tem pessoas que, cantor fulano de tal, só ouço música de cantor fulano de tal, eu só ouço louvor de fulano de tal e tal, e aonde a pessoa estiver, eu vou. Eu quero ouvir fulano de tal, profeta tal, profeta Vitor Hugo, eu amo o profeta Vitor Hugo, né? Todo lugar que o profeta Vitor Hugo tá, eu vou. Gente, cuidado. Cuidado para você não estar realmente misturando as coisas. Você gosta da mensagem que aquela pessoa carrega, da forma que Deus usa, o dom que Deus entregou para aquela pessoa, ou você gosta daquela pessoa demasiadamente, que você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. E Deus está ficando em segundo plano. Cuidado. Cuidado. Hoje Deus nos chama à reflexão, nos chama ao arrependimento. Se porventura em algum momento você começou a colocar o homem no lugar de Deus. E cada coisa no seu devido lugar. Adorar o Criador. E ouvir a mensagem que o Criador transmite através daquela vida, daquela pessoa para a tua vida, para transformar, impactar a tua vida. Mas nunca colocar aquela pessoa como dono da mensagem, porque ele não é, ele só é um canal, que ele se permite a ser usado, ele se permite a transmitir a mensagem a qual o Pai, está trazendo através da vida dele. Amém? Voltamos aqui pro devocional, a continuação. A gente leu aqui, e o que significa boquim em hebraico, significa pranteadores, tá bem? E clamaremos ao Senhor por garantias renovadas de amor perdoador, que nunca olhemos para o pecado sem pranteá-los. Olha só que forte. Se nós olhássemos para cada erro, para cada falha nossa que cometemos diariamente, e que caísse não remorso, um arrependimento sobre as nossas vidas,
que nós olhássemos toda vez para o final do dia, quando a gente fizesse uma reflexão daqueles erros que nós temos consciência que cometemos, que tem erros que nós fazemos e não temos consciência, né? Está lá no nosso subconsciente, a gente faz no automático e não percebe que está errando. E aí que o Espírito Santo venha revelar para nós, né? Que nós devemos orar para que o Senhor nos perdoe e que o Espírito Santo nos revele quando a gente comete esse tipo de erro, que está desagradando a Deus, para que a gente venha consertar. Amém? Cadê? Então, se nós todas as vezes olhássemos para o pecado que cometemos naquele dia, que nós chorássemos do arrependimento, nos arrependêssemos com choro, né? E aí fala aqui, né? Pranteá-lo, né? Que nós pranteássemos todas as vezes. Gente, nós estaria mais sensível, mais receptível a ouvir a voz do Senhor. Para que não tenhamos muito em breve a língua. Olha só, gente, o que o autor fala aqui. Se nós, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, ao final do dia, se nós olhássemos para aquele pecado e nós nos arrependêssemos, nós pranteássemos por conta daquele erro, nós não teríamos a nossa língua. Olha aqui o que o autor fala. Não teríamos muito em breve a nossa língua tostada nas chamas do inferno. Forte, né? Pedro também pensou no olhar, no amor do seu mestre. Gente, eu não sei se vocês já assistiram todo mundo acho que já assistiu, né? O filme A Crucificação com Mel Gibson, que foi um dos melhores filmes que já existiu de interpretação. Acho que foi o filme mais próximo que transmitiu o amor de Deus pela nação, pelo mundo. Aquele filme, assim, gente, eu assisti, eu chorava na época. Às vezes, quando eu tô me sentindo distante de Deus, eu gosto de ver a crucificação de Jesus por Mel Gibson. E essa parte do filme, entre tantos que me marcam, mas essa parte foi o que me marcou. E toda vez que eu leio a palavra que fala da crucificação, a gente pode até ver lá em Pedro, ou João, né? João, a gente vai ver. João capítulo... João 20, Jesus. Aparição de Jesus. João 20, vamos ver. João 20, do 1 ao 19. A gente vai ver. A gente já vai ver. Deixa eu não perder o fim da meada aqui. Onde que eu tava? Ah, tá. O olhar de Deus. E, gente, toda vez que eu leio capítulo 20, capítulo 21 de João, né? João retratando ele, contando a experiência dele, né? É muito forte para mim. Porque eu lembro do filme como o Mel Gibson interpretou, tudo ele interpretou muito bem, mas essa parte, gente, essa parte do filme, se vocês se atentarem, parece que é o próprio Deus, assim, quando o Mel Gibson, quando Pedro, né, que João, ele presenciou tudo isso, e ele relata, né, quando Pedro negou o Senhor por 3 vezes, quando Jesus está passando assim no pátio, que o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro, gente, olha, chega aquela hora, meu Deus, que ele cai a ficha, né, assim, que ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei que não faria. Aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar que dizia assim, Pedro, independente do que tu tenha feito, eu te amo do mesmo jeito, o meu amor por ti é imutável. Eu sei que tu é homem, eu sei que tu falha, eu sei que tu erra, mas eu te amo. Eu vou pra cruz por ti, pela humanidade. Eu sabia que a tua natureza humana não suportaria. Por isso que eu tô indo pra cruz. Porque eu sei que o homem não suporta passar. O peso do pecado é muito grande. Só eu posso. Se eu posso quebrar. Se eu posso religar o homem a Deus novamente. Porque por um Adão, gente, entrou o pecado no mundo. E por um outro Adão entrou a redenção. Entrou a salvação. Entende? E pra mim isso é muito forte. Porque eu lembro daquele olhar, sabe? E pra mim é o próprio Cristo olhando pra mim, sabe? É um olhar tão doce, tão sereno,
né? Um olhar de amor que não tem palavra, que você consegue expressar. E quando você lê no livro, na Bíblia, você consegue sentir isso. E eu lembro que o Augusto Cury, ele falou que uma das partes que mais tocou ele na conversão dele, quando ele estava estudando sobre Jesus, eu li o livro dele, gente, são 3 livros, eu li O Homem Mais, eu acho que é O Homem Mais Poderoso, tá no Brasil, meu livro, eu comi aquele livro, gente, livro maravilhoso, quando ele estudou sobre Jesus, e ele coloca com outros temas, outros personagens, que é para alcançar todo mundo, né, que foi aqueles, foi estudando para fazer aquele documentário, aqueles livros que ele se converteu. E ele fala que quando ele leu aquela parte que Pedro negou Jesus por 3 vezes, e que Jesus olha para Pedro com aquele olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, sabe? Ou aquele olhar que queria abraçá-lo, que queria protegê-lo. E Pedro se sente tão sujo, tão culpado, né? Começa a entrar em desespero. Né, um arrependimento muito grande pelo que ele tinha feito. E ele falou assim, cara, não tem como esse homem ser humano, porque ninguém passa pelo que ele tá passando e continua com esse amor, com esse olhar de misericórdia. Ele tem que ser o Deus poderoso mesmo, para amar incondicionalmente. E aí, é uma das partes, você procurar uma entrevista dele, ele falando sobre isso, faz muito tempo que eu vi essa entrevista. É lindo, eu falei, caraca, é isso mesmo, porque pra mim, no filme, foi a parte mais, entre tudo que foi chocante, mais marcante de assim me marcar, de ficar, e toda vez que eu leio a palavra, eu relembrar, assim, e aquele olhar de misericórdia, eu sinto como se fosse o próprio Deus olhando pra mim, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar em um culto, estar na igreja. Eu já tive várias vezes essa experiência, não só na igreja, né? E o teu pastor te olhar diante da pregação, tipo assim, gente, a igreja tá lotada, tá cheia de gente. Eu sempre gostei de sentar na frente, segundo ou terceiro banco, assim, segunda ou terceira fileira, não a primeira fileira, não gosto muito na frente, mas segunda ou terceira fileira. Gosto bem de frente pro púlpito, pra mim nada desfocar a minha atenção, porque eu tenho um déficit de atenção, né? Aí, eu lembro quando eu não tava servindo na diaconia lá no Brasil, e o senhor começou a falar que era hora de eu pôr a mão no arado, porque antes eu só fazia parte do coral, do jovem, daí quando eu mudei de Osasco para Carapicuíba, foi todo um processo, assim, que sempre Deus gosta de me arrancar de um lugar e plantar no outro, sempre pra mim ser abençoado e ser bênção na vida de outras pessoas. Então aquele processo foi muito difícil, porque eu fiquei meio que perdida, assim, e agora, Deus? Eu não tinha mais como me congregar na igreja que eu congregava, porque era contramão, eu teria que pegar 2 conduções, era perto, mas era contramão. Então eu terminava indo para São Paulo, pro centro de São Paulo, pra sede, né, pra Debras. Ai, gente, desculpa, bati o pé aqui, fez barulho. Ia pra Debras, pro centro, toda terça-feira pro culto de ensinamento, que eu amava o culto de ensinamento. E nos outros dias, nas igrejinhas perto de casa, caçando uma igrejinha que tivesse o meu perfil, eu não conseguia encontrar uma que tivesse o meu perfil, porque tem igreja pra todos os perfis, né, gente? A gente às vezes é um pouco exigente, eu não sou muito de ouvir igreja que eu gosto de muita palavra, que tem muito testemunho, muito louvor. Não, eu gosto de muita palavra. Pra mim, o mínimo tem que ser 40 minutos de palavra. Pra mim, prioridade de palavra. Eu amo louvor, preparação e tal, mas pra mim é palavra. Palavra é o que, né, é o que eu gosto de ouvir Deus falar. A gente fala com Deus, amém, mas assim, falar muito com Deus e nunca deixar Deus falar, não, é um diálogo, é uma conversa, né? Ele fala e eu falo. E aí, o senhor começou a me dar uns apertãozinho para mim decidir, né, aonde me firmar, aonde ser um lugar para ter uma cobertura espiritual, para ser abençoado e abençoar outras vidas. E ele começou a me impulsionar para mim ir, que a igreja mais próxima que tinha, que ser o meu perfil, era para ir para a De Alfa, a igreja da pastora Cassiane e do pastor Jari. E eu falei, eu não vou. Deus, eu não vou para aquela igreja. A igreja era nova, lá tinha acho que um ano era, lá no Brasil, lá em Alphaville. Eu morava em Carapicuíba, né, Barra dos Pobres, que fica do lado de Alphaville, Barra dos Ricos.
Aí eu falei, não, não vou, imagina, aquela igreja só tem povo metido, só tem povo rico. Ficava assim, gente, relutando, relutando, relutando. Aí teve um tempo que eu caí, me acidentei do nada, quebrei a tíbia e o tornozelo. Aí não tinha mais como ir pro Brás, né? Que eu ia do trabalho pro Brás, eu pegava o fretado da empresa, saía do trabalho, ia, o fretado passava lá, o pessoal que morava pra aqueles lados lá, eu trabalhava na Anhanguera, e pra voltar eu voltava de metrô, pegava um metro, e depois pegava o autocarro e chegava em casa, o ônibus e chegava em casa. Chegava em casa meia-noite, né? Então pra mim tava de boa. E não tinha mais como fazer isso, que tava com o pé quebrado. Eu fiquei 6 meses em casa. Aí, fazer o quê? Eu tinha que ir, eu me recuperei, já tava já de amuleta e tal, já tinha recuperado, já tava a parte já de usando só bengala e tal. E aí chegou a hora, né? Eu comecei essa igrejinha da minha irmã, a igrejinha perto, mas aquilo não me satisfazia, porque eu sou um pouco mais exigente, né? Eu gosto mais de palavra mesmo, palavra dada com sabedoria, não palavra assim de forma mais simples, com palavras mais simples. Eu gosto de palavra mais, né? Uma forma mais rebuscada. E aí eu fui, gente, para a De Alfa. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, não era nada do que eu pensava. As pessoas super simples, super simples. O pastor super simples, os pastores, sabe? A igreja, as pessoas, tinha muita pessoa, realmente, pessoas, jogadores de futebol, ator, atriz, enfim. Mas eram todos muito simples. E pessoas, muita gente pobre, igual eu, de Carapicuíba. Muitas pessoas só ricas da graça de Deus. Então eu fui confrontada, falei, caraca, meu. E aí a forma que eles pregavam, o pastor Jário, na época também o Thiago Brunet estava começando a ser levantado, Thiago Brunet pregava, e parece que eu ouvia meu pai falar com outra linguagem, porque era tudo que meu pai falava, mas com palavra mais inteligente, mas estava falando a mesma coisa que o meu pai falava para mim sempre. E aí eu me senti em casa, me deu saudade do meu pai. Aí eu falei, Deus, nossa, aqui é o meu lugar. E Deus falou, você é tão teimosa, era aqui que eu queria te trazer. É aqui que você vai aprender mais de mim, é aqui que você vai frutificar e vai dar frutos, aonde eu vou te plantar posteriormente. E ali eu fiquei, gente, eu acho que eu fiquei 2014, 2015 que eu fui, né? Eu temei, no 2014 eu não fui. Eu quebrei o pé em 2014, finalzinho, em setembro. Eu fui em 2014, no finalzinho de 2014. Porém, eu fui realmente se tornar membro em 2015. Eu fiquei 2015, 2016, 2017, 2018 e até metade de 2019. Ou seja, eu fiquei lá 4 anos e meio. Depois Deus me arrancou e trouxe cá para Portugal. E foi uma luta para mim. Ai, Deus vai me arrancar e tal. E ali Deus já tinha me plantado, né? E ali eu cresci, eu aprendi muito com os irmãos, e eu comecei a fazer parte. Aí o que eu queria falar, gente, voltou. Tudo isso eu rodei todo dia pra falar pra vocês. Que eu não queria. E a igreja, tipo assim, eu sentia um desejo muito grande de fazer parte da diaconia da igreja, comecei a sentir muita vontade. Eu falei, não, e lá na outra igreja eu era cooperadora. Eu fazia curso teológico, e então tem todo um processo. Você começa como cooperadora, eu só fazia parte do grupo de Assembleia de Deus, mais da mesma linhagem, era Madureira também, mas de bairro, né, de congregação local, né, e eu fazia parte do grupo de jovens, e era cooperadora por eu fazer o curso teológico, tem todo você não pode, não sei nas outras denominações, mas na igreja, nas Assembleias de Deus, no Ministério Madureira, que era o que eu congregava, que eu posso falar, você não pode ser um diácono, ser uma obreira ou ser um cooperador se você não está fazendo curso teológico. Se você está fazendo curso teológico, você começa como cooperadora, depois você termina o curso teológico, você passa a ser diácono, né, obreira. Você tem que ter conhecimento, né? O que você está fazendo quando a pessoa pedir ajuda, você tem que ter pelo menos o básico ali para auxiliar a pessoa quando o pastor não tá, né? E a pessoa chega a você, você precisa ter as ferramentas, né? E o resto Deus capacita. E aí eu lembro que eu comecei a lutar com Deus que eu não queria. Eu queria, mas eu não queria. Eu queria, mas eu me sentia incapaz, entende? Por da igreja, pessoas muito sábias, pessoas muito, né, eloquentes. Então, eu sou tão pequenininha, não vou não. E sabendo que os diáconos são todos pequenininhos, começa pequenininho e vai crescendo, né? E aí eu lembro que uma vez o pastor Jair, aconteceu 2 vezes, estava pregando, gente, quando ele... E a gente, tudo isso para falar do olhar, né? Eu fui falar do olhar de Jesus para voltar, para saber das experiências, quando você percebe que Deus tá te olhando através do olhar de outra pessoa. E o pastor tá lá pregando, gente, de repente vem aquele olhar, no meu olhar. Gente do céu, um olhar que penetrou a minha alma, assim, sabe? O meu espírito. Ai, que olhar. E eu falei, olhar de papai, eu conheço esse olhar.
E eu queria, gente, me esconder debaixo do banco, porque o olhar dele falava assim: filha, o que tu tá fazendo aí sentada? Por que não tá usando as ferramentas que eu te dei? Eu te chamei pra dar fruto, pra trabalhar pro meu reino. Por que está aí sentada? O tempo de aprender já passou, continua aprendendo, mas o que você já aprendeu começa a frutificar nas outras vidas das pessoas, porque o fruto não é para você. O fruto não é para apodrecer. Você já tá dando fruto. Agora esse fruto tem que alimentar outras pessoas. Se você ficar aí sentada só se alimentando, o fruto vai apodrecer e tem vidas precisando desse fruto. E aí, gente, eu fiquei com tanta vergonha, que eu queria me esconder debaixo do banco, e toda vez que e o pastor não sabia de nada, sabe? Ele continuava pregando e tal, e quando ele olhava pra mim, de novo, o Senhor perguntava: o que tá fazendo aí sentada? Gente, foi muito difícil, assim, porque eu tinha tanta vergonha de Deus, eu só queria me esconder. Mas não tinha como me esconder, sabe? Assim, eu pensei: caraca, eu vou entrar embaixo desse banco, o pastor não olhar mais pra mim. Mas eu sabia que não era o pastor que tava olhando pra mim. Ele nem sabe disso. Era o próprio Deus. E quando terminou o culto, eu procurei ela, eu lembro que era a irmã Mirinha. Ai, eu amo aquela mulher. Cheia de Deus. Ela era do grupo da diaconia e da intercessão. Eu procurei ela. Foi o primeiro contato que eu tive com ela, eu não a conhecia, né? E eu falei pra ela: olha, pastora, eu não consigo mais, eu preciso me filiar ao grupo de diácono, eu preciso trabalhar pro Senhor, porque eu não consigo mais me esconder de Deus. Eu não consigo mais ficar só sentada. E aí começou, né? Comecei a trabalhar pro Senhor de forma, com tanto amor, com tanta alegria, com tanto gozo na minha alma. Eu amava, gente, eu amava fazer isso, amava mesmo. E quando o Senhor me tirou do Brasil para Portugal, o que mais me custava era isso, era saber que eu iria recomeçar tudo de novo. E doía, eu tinha medo de chegar aqui e não ter uma igreja para me congregar, até como eu já contei para vocês, e o Senhor já tinha preparado tudo. Uau, não era para chorar, né, gente? E quando o tempo passou, eu vim cá e aí eu cheguei aqui, queria realmente, estava precisando, a igreja estava nova aqui, também já estava com um ano, engraçado, eu sempre que cheguei à igreja quando tem um ano que iniciou a igreja, tinha iniciado a Lagoinha aqui em Portugal, já estava com um ano, estava funcionando, e aí eu comecei a trabalhar na diaconia, mandaram a minha carta e tal, e eu comecei a me consagrar novamente, enfim, cada igreja tem sua forma, né, eu já era consagrada, me consagraram novamente, consagrada 2 vezes, gente, consagrada na diaconia 2 vezes. Uma na Assembleia de Deus Madureira e outra na Lagoinha, a Igreja Batista Lagoinha, consagrada 2 vezes. E aí, gente, eu trabalhei 1 ano, eu amava, assim, sabe? Nossa, mas o meu coração sempre esteve na intercessão, sempre amei a intercessão. É tanto que quando eu tava vindo embora pra cá, a pastora Mirinha, ela não sabia que eu estava vindo para cá, para Portugal, e ela me chamou: olha, vamos para intercessão, eu sei que você tem chamado para intercessão e tal. Eu falei: pastora, meu coração é da intercessão, eu tô na diaconia, mas meu coração é da intercessão, mas eu não consigo dar conta de 2 ministérios, por causa do trabalho, a distância, enfim, eu não consigo. E agora eu tô indo embora para Portugal. Ela: Deus abençoe e tal, mas que você frutifique lá, enfim. Cheguei cá, trabalhei 2 anos, 1 ano e pouco na diaconia. Trabalhei pro Senhor, né? Eu amava, sabe, assim, meu coração com alegria, sabe? Eu amava fazer aquilo. E quando chegou a pandemia, ficou mais difícil, as igrejas fechadas, de vez em quando era online e tal. E aí o meu trabalho começou a cobrar muito de mim, porque tinha muitos velhos infectados, enfim. Então eu comecei a trabalhar praticamente direto, não tinha como eu ir. E aí eu falei, então eu fiquei... eu chegava, tipo, chegava em cima da hora, na diaconia, que aquilo estava me incomodando. Então eu comecei a mais ter prazer com aquilo, comecei a ficar envergonhada. Porque todo mundo chegava no horário, meia hora antes, eu chegava 15, 10 minutos, né? Então aquilo: mas a gente entende, tal, né? Por causa do seu trabalho, né? Porque você não quer, enfim, né? Aquelas conversas.
Beleza, tudo bem. Aí chegou uma hora, gente, que eu tive que sair do ministério por conta do meu trabalho. E eu falei, aí o pastor falou assim, filha, quando você estiver preparada, quando der, você volta. E aí, gente, perdi totalmente a vontade, assim. Hoje em dia eu não tenho mais vontade de, não sei, né, Deus é que sabe, de voltar pro ministério da diaconia, né. E mesmo assim, hoje não precisa mais, já tem muita gente e tal, né. E aí eu queria voltar para servir na intercessão, porque eu sirvo agora fora, minhas crianças, né? Eu sirvo, né, as minhas crianças. Hoje o meu trabalho é diferente, é fora, são cuidando de pessoas que realmente, mostrando o que é ser amada por Cristo, por pessoas que não sabem o que é amor, não sabem quem é Cristo, né? São as crianças que são retiradas com 3 dias de nascido dos pais e ficam lá na instituição. Muitos voltam, são reabilitados, voltam para os pais, outros não, outros os pais não querem nem saber, são adotados, outros não, demora muito para ser adotado, enfim, tem todo um histórico, né? São retirados porque os pais não têm condições financeiras e são retirados e colocados nessas instituições. É um ambiente muito pesado, muito difícil, mas foi lá que Deus me plantou para frutificar e para transbordar o amor dele naquelas vidas, né? E aprender mais com o Senhor, porque lá você é quebrada, você é moída. Enfim, e aí eu até 2 meses atrás, foi um mês atrás, cheguei na moça da intercessão e falei, olha, eu quero voltar, eu quero fazer parte da intercessão, eu não vou voltar pra diaconia, mas eu quero, meu coração tá na intercessão. Agora que tá tranquilo no trabalho, eu vou conseguir estar com vocês pelo menos 2 vezes, 2 domingos por mês. Então eu quero voltar pra intercessão, a gente fala com o pastor e tal, e tal, e tal. Você fala, gente, mudou meu horário totalmente novamente. Começou a ter falta de gente no trabalho, e eu nem voltei a dar satisfação pra menina. Ou seja, eu percebi que não adianta eu querer servir na igreja local. É o tempo, já vai para 2 anos que eu não sirvo, eu só me alimento na igreja local. Me alimento e levo para fora, me alimento e levo para fora. Então eu tive que entender que realmente não é tempo. Pode ser que ainda volte o tempo de eu servir na igreja local, mas é o tempo de servir fora. Não é mais tempo de eu servir na igreja local. É de na igreja local só se alimentar e pegar o alimento para levar para as pessoas que estão famintas lá fora. Eu não sei porque que eu tô falando isso. Voltamos aqui pro devocional, gente. Ai. E que nunca olhemos para o pecado sem pranteá-lo. Foi aqui que eu parei, né? A gente tá falando de pranto. Para que não tenhamos muito em breve a língua tostada nas chamas do inferno. Pedro também pensou no olhar de amor de seu mestre. O Senhor ganhou a voz alarmante do galo. O Senhor acanhou a voz alarmante do galo, com um olhar repreensível de tristeza, piedade e amor. Gente, esse olhar é surreal. Esse olhar é lindo. Esse olhar eu já tive experiência cá em Portugal também. Quando eu fui trabalhar com os idosos, que Deus me colocou, né, para uma experiência, eu fiquei 1 ano lá, assim, foi que é tempo de aprender, é tempo de transbordar aqui. E quando eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, entrei no corredor, no dia que eu fui começar o primeiro dia de trabalho, eu encontrei uma velhota, ela tinha na época 98 anos. Gente, na hora que eu vi olhar, ela sorriu pra mim, eu vi o olhar de Cristo novamente, falei, papai, tu já tá aqui me recepcionando. O Senhor já tá me recepcionando nesse lugar. E eu vi o olhar de Cristo nela e eu fiquei curiosa pra saber se ela era cristã, o que era. Foi a minha melhor amiga, né, gente? Ganhei ela pra Jesus, né? Ela era temente, ganhei ela pra Jesus. Era uma fofa, amava demais aquela velhota. E ela fez. E eu falava pra ela, passa pra mim a unção do 100 anos. Minha filha, você quer? Eu falei, quero, ora aqui por mim. Pra viver, eu quero viver com mais vigor que a senhora. Porque ela andava pra tudo que é lado, gente, com a bengalinha dela, com 98 anos, sanidade mental, sabe? Ela tinha um pouquinho a visão dela que tava um pouco, ela não enxergava para fazer leitura, mas o resto, filho, aí ela colocava a lupa para ler e tal. Mas a velhota, meu, até os seus 100 anos, dava pra cima e pra baixo. Ela começou a levar muita queda, com 99 anos. E aí eu falava pra ela, peguei um andarilho, não tinha jeito, ela não quis saber da minha filha, sei que você quer meu bem, mas eu não consigo não, só queria saber da bengalinha dela. Aí eu fui, acabou meu tempo lá, chorei horrores, como já falei pra vocês. E Deus me mandou para uma nova experiência com as crianças. Deus falou, teu tempo aqui acabou, agora eu vou te levar para um novo nível, para uma nova experiência. Para você frutificar de outra forma e aprender.
E depois eu voltei pra visitá-la. Ela me ligava, pedia minha amiga pra me ligar pra falar comigo. Era ver a vozinha rouca dela. Ai, como eu amava aquela velhota. Como eu amava. Eu falava pra ela, nós vamos nos encontrar na eternidade. Ela chorava. Eu lembro que ela chorava e eu chorava, era duas choronas. E ela viveu até os 100 anos. Ela falou, minha filha, o pai não quer me levar. Então eu falei assim, então ela tava depressiva. Eu falei, não, a senhora não pode ir antes dos 100. Lembra que a senhora passou um som dos 100 anos pra mim, né? Ela ria. E aí, depois, gente, fiquei sabendo que ela levou uma queda do nada e atendeu o telefone do filho dela, caiu e se quebrou, se partiu, como fala aqui em Portugal toda. E ela chamou as meninas, se pediu perdão, se arrependeu dos pecados dela e falou para as meninas que ela não voltava mais. E realmente, ela foi para o hospital, ela não voltou, Deus a recolheu. Então ela foi assim, ela viu Jesus quando eu cheguei lá, Jesus usou o olhar dela para mim ver que ele estava lá me esperando, né, que ele estava comigo naquele novo desafio que não era para mim temer. E com as crianças do mesmo jeito. Eu tenho um bebê que é o meu xodó, agora ele tá com 18 meses. Eu cheguei lá, ele tava com 15 dias de nascido. E teve um dia que eu levei, ele tava já com um maninho. Eu levei ele pro médico e ele tava muito doentinho e tal. E eu tava passando uma situação meio difícil lá no trabalho com eles e tal, com as colegas de trabalho, enfim. Por perseguição e, enfim, ciúmes, né? Aí eu tava lá e conversando com ele e tal, ele bichinho doentinho. De repente, eu vi aquele olhar novamente. Ai, me quebrou toda, gente. Eu vi que Deus tava me olhando. No olhar do bebê, no olhar do menino de um ano. Eu falei, esse olhar eu conheço. Esse olhar eu conheço muito bem. E é isso, gente. E é isso, eu já tô chorando. Voltamos aqui. Esse olhar jamais deixou a mente de Pedro enquanto ele viveu. Foi muito mais eficaz que 10.000 sermões seriam sem o Espírito. Porque a gente sabe, né? Tem pessoas que pregam porque já virou... tem o poder da oratória, que domina muito bem. Mas o Espírito Santo já deixou aquela pessoa há muito tempo. Porque ela tá fazendo coisas que não convém, né? Então esses sermões assim são vazios, porque não tem o Espírito Santo, não faz efeito nem em nossas vidas. Não há mudança, não há transformação. O apóstolo arrependido certamente choraria ao recobrar o perdão pleno do Senhor, que o recolocou em seu antigo lugar. Pensar que oferecemos um Senhor tão amável, bondoso, e é rarão, mas que é suficiente para prantearmos constantemente. Desculpa, gente. O Senhor tão amável, bondoso, é razão, mais que suficiente para prantearmos constantemente. Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração de pedra e faz fluir águas vivas que saem direto do teu trono. E como eu falei para vocês, né, o devocional já tá um pouco longo, hoje a oração vai ser pouquinha, gente, hoje vai ser só ministração da palavra mesmo. A gente vai meditar aqui no livro de João, capítulo 20, eu vou só dar um spoiler, né, gente, porque ele já falou tudo, só para vocês saberem onde que tá, onde o autor frisou e aonde se encontra no livro milenar, né. Então, João, capítulo 20, capítulo 21, se vocês quiserem estudar depois, né. Aqui no capítulo 20, a gente vai ler até do 1 ao 17, né, onde fala: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro e não sabendo onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Chegou, pois, Simão Pedro
que o seguiu e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça? Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pega o mistério aqui, pega a chave, gente. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Ele chegou primeiro, mas não entrou. E viu e creu. Creu o quê? Creu que Jesus falava que ele no terceiro dia ressuscitaria, lembra? Porque ainda não sabia a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre? Sabe? Quando Jesus te chama, a voz dele é inconfundível. Você sabe que é o Pai que está falando com você. Você o conhece. Pode todo mundo falar com você. Todas as vozes externas, vozes estranhas do inimigo, sabe? Você sabe que não é o Pai. Mas quando o Pai chama, Rose, eu sei que é ele. Eu sei, porque sei. Não tem explicação, gente, a gente sabe. Mas são coisas que a gente não consegue pôr em palavra. Mas a gente sabe que é o Pai que tá nos chamando, né? Disse-lhe Jesus: não me tenhas, porque ainda não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Amém? Agora a gente vai lá no... A gente vai agora pro 21, tá bem? No capítulo 21, onde Jesus aparece, né? Gente, é que esse estudo é muito profundo. Eu acho que eu vou partilhar para você a partir do verso 7, tá bem? Se vocês quiserem, vocês estudam todos. Eu vou fazer do verso 7 ao verso 15, tá bem? E depois, se vocês quiserem, vocês lêem todo o 21, que é top. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Porque, gente, vocês vão ler, né? Porque eles estavam a pescar e eles estavam pescando, saíram. Pedro falou assim: olha, é o seguinte, Jesus já foi embora mesmo, Jesus já morreu, né? Agora, na verdade, eles retrocederam, eles pensaram em retroceder, a angústia, a tristeza da alma deles, falou assim: eu vou voltar a pescar. Jesus chamou eles para ser pescador de homem, ele falou: deixa esse negócio de evangelho pra lá, né? Jesus já morreu, a gente tá sem mestre, eu vou pescar, né?
É aquele momento, gente, que Deus fala com a gente, faz promessa dele. E pelas promessas dele tá a demorar, acontecer, a gente sabe que Deus vai fazer, mas no tempo dele, a gente fala assim, Senhor, eu quero isso aqui, ó, por enquanto o Senhor não faz. Sabe o que o Senhor vai fazer, mas é no teu tempo. Por quê? Porque você está triste pela demora, entende? Você está se sentindo sozinha, e Deus entende isso. Então Pedro falou, vamos pescar, e os discípulos falaram também, vamos contigo. E eles estão lá pescando, depois vocês vão ler, né? Só um spoiler pra gente entrar cá, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E depois, lá fora, na beira do mar, tem um homem, e o homem fala assim, filhos, pegaste alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Eles falam, não. Aí Deus falou assim, aí Jesus fala, joga a rede. Aí o homem, né, que eles não sabem o que é, joga a rede pro lado direito. E eles obedecem, eles jogam. E eles pegam acho que 150 peixes, gente, enorme, que não tinha nem como, a rede nem se rompeu. E aí o outro fala assim, Pedro, aí fala para Pedro, é o mestre. É o mestre. E aí, quando eles saem da água que puxa a rede, sai, aí Jesus pede um dos peixes do que eles pescaram. Só que já tava o braseiro aceso na beira da praia, um peixe assando e o pão, né, esperando por eles. Né, já tava a providência lá e o Senhor tava lá esperando por eles. Só para vocês entenderem. E aí no verso 8, e os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eu já até entrei nessa parte aqui. Logo que desceram para a terra, viram ali a brasa e um peixe posto em cima e o pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhes, quem és tu? Eles sabiam. Sabendo que era o Senhor. Não precisava perguntar, porque eles sabiam. Sabiam porque sabiam, entende? O Espírito testifica. E chegando, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. E depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E aí aqui no 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Lá vem o parte top dos galáxias, né? Na hora da remissão, na hora de Deus nos chama para o confronto, a hora do arrependimento, né? É a hora de fazer a ressignificação. Aqui no 15, quando Jesus chama Simão Pedro, é a hora de fazer a cura. É a hora que Deus vai chamar ele para curar ele daquele trauma lá de 3 dias, 4 dias atrás, não sei quanto tempo já tinha passado aqui, porque é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos, né, gente? Aí eu tenho que ver, porque eu não lembro, eu tenho que estudar profundo para poder falar isso para vocês. Eu não sei, alguém aqui deve saber, né? Coloca lá nos comentários, quem sabe, quantos dias depois foi que aconteceu isso aqui, quando Jesus aparece aqui no verso 15, para restaurar Pedro, para fazer a restauração de Pedro depois dele ter negado, né? Então, assim, o que é mais engraçado, que a cura de Pedro acontece 3 vezes, ele nega Cristo. E Jesus faz a pergunta para ele 3 vezes, para fazer a ressignificação, né? Aqui Deus Jesus está fazendo aquele momento, ele está sendo um psiquiatra, ele está sendo um terapeuta, né? Ele está fazendo ali uma terapia com Pedro, para ressignificar, né, a vida de Pedro, para ele poder prosseguir o ministério dele. E aí, vamos lá, eu já estou fazendo spoiler, vamos só concluir. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Porque ele falou que amava, que não negaria. Ele falou que amava mais do que os outros, ele se sentiu superior, sabe? Aquele momento que você se sente que você, uau!
eu sou, entendeu? Eu jamais faria isso, porque eu sou crente, porque eu sou, não, entendeu? Eu sou amiga de Jesus, eu oro, eu jejuo, eu consagro, então isso não me pega. Aí Jesus pergunta pra ele, tu me amas mais do que os outros? Porque no ano passado tu falou que me amava mais do que os outros e tu me negou. Em outras palavras, entende? Amas-me mais do que estes? E aí ele respondeu, sim, Senhor. Ele continuou, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E aí no 16, tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, gente, a mesma pergunta. Jesus queria mostrar para Pedro que ele era falho, que ele falha, mas que o amor do Senhor é imutável. O Senhor confia nele, porque o Senhor não vê o presente, o Senhor vê o futuro. Hoje você pode estar cocheando em dois pensamentos. Hoje você pode estar indo para a igreja mais por obrigação, por obediência, porque você está com medo do inferno. Buscando o Senhor, mas não para viver um desfrute com o Pai, mas porque você só quer a eternidade. E você ainda não tem um momento, você não viveu ainda a intimidade intensamente com Cristo. E você busca a presença dele, mas não mais por obrigação do que por amor, por dependência, por saber que ele é o ar que você respira, por saber que você não consegue dar um só passo sem ele. Mas você só tá buscando ele porque você tá com medo do inferno. Não tá tendo essa consciência ainda, mas Deus sabe, Jesus sabe que o teu estado atual não define quem tu é. Porque ele vê lá o teu futuro, ele sabe que tu és um grande homem de Deus, tu és uma grande mulher de Deus, que tu vai dar muitos e muitos frutos, né? Aqui 150, né, grandes peixes, representa assim, fruto de forma surreal. Peixe significa almas, né? E Jesus estava mostrando para Pedro que ali era a última colheita de peixe físico, que agora ele ia fazer colheita de alma, né? E aí, pela terceira vez, no 17, que eu falei que eu só o 15, mas não tenho tempo, as 3 perguntas tem que vir para vocês entenderem. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Entristeceu-se por ter dito a terceira vez. E ele caiu a ficha, entende? Ele entendeu. Amas-me? Ele disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava para onde queria, mas quando fores velho, estenderá a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. Porque estava falando da morte que Pedro ia ter por amor a Cristo. Gente, para mim isso é surreal. Porque aqui é um momento de restauração muito grande. Porque mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo tão pequenos, Jesus entregou esse ministério para nós, para apacentar as ovelhas dele, para ir e fazer discípulo, né? Porque não é só o pastor. Jesus fala para todos: vai, faça discípulo, onde você estiver, faça discípulo. Propague o meu nome, para que outras pessoas possam ser discipuladas por você. Então é para todos esse chamado, vai e faça discípulo. E mesmo ele sabendo na nossa pequenez que nós só conseguimos amar o amor de filo, né, de filho para pai, de pai para filho, de irmão para irmã, de amigo para amigo, mas o amor agape, só ele tem. Nós não somos. Então ele entende que o nosso amor é limitado. O amor agape é o amor de Deus. Temos o amor agape, o amor filo, que eu acabei de falar, de irmão por irmã, por amigo, por pai. E o amor eros, que é o amor de marido por mulher, né? E é isso, gente. A gente vai ter que orar, a gente vai orar um pouquinho, né? A gente pode fechar sem orar, né?
A gente vai orar uma oração rapidinha, vamos recitar o Salmo 91, né? Mas que essa palavra possa ter penetrado mais profundo da tua alma, o mais profundo do teu ser. E que você possa fazer uma reflexão, sabe? Porque essa palavra hoje veio para nos confrontar, como Jesus confrontou a Pedro. Pedro falou que nunca o negaria. Pedro falou que o amava acima de todos os outros discípulos, que ele era o cara. E Jesus mostrou para ele que ele não era, e ele entendeu que se não for o amor do Senhor, que se não for a misericórdia do Senhor, a gente está perdido. A gente está ferrado, gente. A gente está ferrado. Mas é a graça. Graça, favor imerecível. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que nós somos remidos todos os dias. É pela graça que nós alcançamos o véu foi rasgado e nós podemos falar tete a tete com o Pai, é só colocar o joelho no chão. Não precisamos de terceiros, né? Foi dado para você essa liberdade de você mesmo falar com Deus, falar com Jesus sem precisar de que outra pessoa interceda por você. Você pode, entende? Não precisa ficar dependendo de oração de fulano de tal, de profeta A, profeta B, pastor A, pastor B, não. Você pode. É para todos. É para todos. Todo filho tem acesso ao trono do Pai. Todos os filhos. Só basta você se colocar na posição. Só basta você dobrar o seu joelho. Se derramar na presença dele. Que ele te escuta. Se tiver alguma coisinha que estiver fora do lugar, que você está se achando top, ele vai te chamar para particular. Ele vai te chamar para conversar. Como ele mostrou para Pedro. Quando Pedro negou, mas Pedro tinha falado que jamais negaria. Que ele o amava acima de todos os outros. Acima de tudo. E depois de tudo, o Senhor falou, não, Pedro é muito valioso para mim. Eu vejo as 3.000 almas se convertendo em uma só pregação dele, porque ele está sendo preparado para isso. Entende, gente? Todo o processo que ele passou, ele ficou tão cheio de Deus, que a primeira vez que ele abre a boca para falar de Jesus, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Pensa nisso. Como o cara ficou íntimo do Pai, pensa. Pelas experiências dele, entende? Pelo que ele viveu. E porque ele permitiu que o mestre dos mestres, que o mestre da psiquiatria, o mestre da terapia, o maior terapeuta, fizesse com ele um momento de coach ali, de terapia, e confrontasse para curar as feridas da alma dele. E ali ele foi curado, e foi. E Jesus falou, vai e apacenta minhas ovelhas. Eu só te peço isso, vai e apacenta, porque o resto eu cuido, o resto eu faço. Tu és só um canal, é esse o teu chamado. Faz o que eu coloquei no teu coração, que eu sou contigo. E aí está gostoso, né, gente? Fala sério, tá gostoso que não dá vontade nem de acabar. Quando o papai tá junto, o negócio fica bom, né? Mas vamos para nossa oração, né? E aí o nosso lema, recuar jamais, avançar sempre. E agora essa palavra eu trouxe mais essa verdade para nós, né? Momentos difíceis vão vir, momentos turbulosos vão vir, momentos que você quer deixar tudo para trás e falar assim igual Pedro, olha, vou pescar novamente, vou voltar pro Egito, tô sozinha, Jesus me deixou. Mas Jesus nunca te deixa, você que deixa ele, né? E Pedro que deixar o Senhor, mas o Senhor falou assim, ei Pedro, não, vem cá, homem. E Jesus vai lá com todo amor, prepara o peixe, prepara ali o pão e vai lá de encontro com ele. Vem cá, já tá tudo preparado, vem cá. É a última vez que tu vai pescar. Joga a rede aí pro lado direito. Vai lá, o que tu busca tá lá. Quando você vive em obediência ao Senhor, tudo que você precisa, tudo, Ele vai providenciar no tempo dele. Mas Ele vai fazer e vai mostrar a fidelidade dele para com a tua vida, para com a tua família, para com os que tu ama. Amém? Então um beijo no coração de vocês, muita paz e prosperidade.
Vamos para o nosso momento de intercessão. Amém. Amado da minha alma, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai. Como no meu coração está grato, Senhor. Nós estamos gratos pelo esse devocional desta manhã. Como a tua presença foi tão real, foi palpável no nosso meio nesta manhã, Senhor. Como é gostoso quando no devocional o Senhor se manifesta desta maneira, Pai, nos trazendo ao arrependimento, nos trazendo, Pai, a reflexão, a refletirmos e pensarmos e meditarmos onde precisamos melhorar, onde estamos errando e no que estamos te desagradando, ó Pai. Senhor, nos ensina a cada dia estar mais parecido contigo, Pai, que nós possamos desenvolver a cada dia o teu caráter em nós, ó Pai. Nos conduze, Senhor, porque a tua palavra diz que até a fé que temos não vem de nós. É o Senhor que planta em nós, Pai. Então, Paizinho, aumenta a nossa fé nesta manhã, ó Pai. Nos traz um nível de consciência maior, Pai, que esta palavra que veio de confronto a nós, Pai. Só temos a te agradecer porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. Assim como o Senhor chamou Pedro, Senhor, para liberar a cura sobre a vida dele, trazer a consciência onde que ele tinha errado, onde ele tinha falhado e curar, Pai. Que assim o Senhor faça nas nossas vidas nesta manhã, Pai. Tu tens liberdade, Senhor. Nós somos teu, Pai. A nossa vida é tua, Senhor. Faz de nós o que tu queres, ó Pai. Que nós venhamos cumprir o propósito ao qual o Senhor tem nos chamado. Que nós venhamos frutificar, ó Pai. Então, Senhor, onde houver dores, onde houver angústias as mais profundas escondidas na nossa alma, onde houver ferida aberta, Pai, nos chamas para o particular, Senhor. Nos chama a consciência, Senhor, e nos mostra onde está o ferimento, Pai. E libera a cura sobre as nossas vidas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Porque quando o Senhor olhou para Pedro, o Senhor não olhou para o estado atual dele, sim, o Senhor olhou para o que ele seria no futuro, porque o Senhor está lá no futuro, o Senhor sabe, o Senhor sabia que ele seria um homem de grande valor, que iria cumprir o propósito ao qual o Senhor havia determinado para ele. Seja em nossas vidas, ó Pai, que nós a cada dia possamos, Senhor amado, ter um coração de um verdadeiro adorador, porque a tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa encontrar em nós esse adorador, Pai. Senhor, nós te pedimos, encontre em nós, Senhor, esse verdadeiro adorador. Senhor, nos dá realmente, Pai, um coração de adorador, Pai. Nos ensina, Paizinho amado, a cada dia a viver intensamente mais contigo. Coloca em nosso coração o desejo de buscar mais e mais a tua face, ó Pai. Estar na tua presença, Senhor. Porque, Pai amado, Pai querido, nós cremos nas tuas promessas, Senhor. Nós cremos no teu livramento, ó Pai, na tua proteção, Senhor. Porque a tua palavra diz, ó Pai, no Salmo 91, Pai, lá há uma promessa para nós, Senhor. Há uma promessa para aqueles que te servem, Pai. Porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com o pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcará os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou,
porque eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dele, retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amado da minha alma, Deus, meu Pai, ó Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jireh, Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus de paz, Jeová Elohim, Deus que está no controle de tudo. Meu Deus, eu declaro e tomo posse das promessas do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha quebrar todas as armadilhas que estão orando juntamente comigo neste momento, Senhor. As amarras da vida espiritual, amarra em todas as áreas familiares, em todas amarras da área financeira, todas as amarras, Pai, que estejam na saúde. Vem, Senhor, com o Teu poder, Pai, quebrando todas essas amarras e que venha cair por terra, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, envia anjos fortes com espada desembainhada para guardar esta casa, para guardar esta família, para guardar, Senhor amado, os Teus filhos, Senhor. Alarga o ciclo de proteção de cada um, ó Pai, neste momento, é o que eu te peço, Senhor. Toda ação maligna que esteja sobre a vida, a casa, a família, de todas as pessoas que estão orando juntamente comigo, e que estão neste momento ou que vão fazer essa oração posteriormente, Pai. Que toda a seta do inimigo em forma de briga no casamento, em forma de esfriamento, em forma de obra de maldição, meu Deus, em forma de tribulação, em forma de obra, eu te peço, ó Pai, Tu tem poder, Paizinho, para quebrar todas essas armaduras, todas essas correntes do inferno, Pai. Pelo sangue de Jesus, eu dou uma ordem que toda potestade venha cair por terra em nome de Jesus. Porque o sangue do Senhor cobre, protege. É a Tua palavra que diz, ó Pai, no Salmo 91, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa. Meu Deus, toda maldição agora, Pai, esteja ao redor deste lar. Toda maldição eu quebro agora no poder que há no nome de Jesus. Pai, toda obra que foi erguida contra essa vida, eu declaro desfeita em nome de Jesus. O poder que há no Salmo 91, meu Deus, toda obra escrita, enterrada, lançada ao vento ou proferida por boca, essas pessoas que querem que o mal sobre a vida de outras pessoas, Pai, neste momento eu declaro pelo poder do Teu nome, ó Jesus Cristo, quebra para honra e glória do Teu nome, Senhor. Quebramos agora pelo poder do Teu nome, seta de doença, pelo poder da oração, das bênçãos liberada no Salmo 91, comece a cair por terra. Eu declaro que parta em retirada. Eu declaro debaixo da oração que todas as enfermidades deste corpo comece a sumir, venha desaparecer agora, em nome de Jesus, sem deixar rastro, em nome de Jesus. No Salmo 91 diz que o Senhor quebra todos os laços, o Senhor livra a casa, livra a família, livra esta família, Pai. Livra este homem do mal, do laço do homem sanguinário, Pai. Livra de acidentes, meu Deus, de assaltos, dos acidentes de veículos nas estradas, acidente no ar, na água ou na terra, Pai amado. As pessoas, ao sair de casa, que os anjos acampem ao redor dessa pessoa, ao sair e a chegar, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que essa pessoa não vai tropeçar, eu declaro que esta pessoa não vai cair, eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso
sobre esta vida. Erga sua mão direita, irmão, em nome de Jesus, e declare juntamente comigo o Salmo 23, com palavras ou mentalmente. Oremos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus amado, no recanto da minha mente, no consciente, no inconsciente, Pai, do meu subconsciente, onde o Senhor tem toda a liberdade. Eu te peço, ó Pai, que a tua sombra venha invadir, pois o local onde o Senhor se faz presente é o local onde eu me sinto segura, na intimidade da minha alma, na tua presença. Me coloco na tua sombra, onde sou refrigerada, me dá alívio e paz. Protegida me sinto, mediante a tua palavra, regenerada na minha vida. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ao fazer morada no teu esconderijo, eu me sinto segura. Isso eu peço, que me carregue aqui nos teus pés, que eu quero sempre estar aqui, onde eu quero estar, para poder nos refrigerar, pois a hora que precisar sair, nós não saia, de forma que entremos. A nossa confiança está em ti, Paizinho. Com o teu olhar, com o teu infinito amor, me faz entregar de corpo e espírito. Estamos neste momento confiando em ti, Pai. Sentimos saudade do teu olhar. Como foi ministrado hoje, Pai, como é gostoso sentir o teu olhar. E reconhecemos o teu olhar quando o Senhor está nos olhando, usando a vida de outras pessoas. Seja a vida de um líder espiritual, seja a vida de um colega, de um idoso, de uma criança. Mas é gostoso saber que o teu olhar está sobre as nossas vidas, saber que o Senhor cuida de nós e que não estamos sozinhos. Que aonde estivermos, o Senhor está conosco, tá? Por mais difícil que esteja. O Senhor fala: ei, filha, eu estou aqui contigo, não temas. Fui eu que te enviei, foi eu que te mandei para esse ambiente, eu cuido de ti. Não desista, não desanime, prossiga. Faça tudo que eu coloquei no teu coração, tudo que eu gerei no teu coração, faça. Faça com amor e dedicação, como se fosse a última vez que você fosse fazer algo para mim. Dê o seu melhor, faça com excelência. Pois só o Senhor pode quebrar o coração de pedra e trocar para um coração de carne, ó Pai. Ai, Paizinho, é o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das ciladas da vida. Não vão mais nos envolver, nem em nome de Jesus nós estamos livres. As armadilhas no caminho não me manterão afastada da tua presença, pois me manterei atenta e vigilante para não permitir que nada e ninguém possa me afastar do teu amor. As mentiras, os pecados não me prenderão, pois a cruz me libertou.
tudo isso. Eu sou livre. Pessoas desonestas, maldosas, não prevalece contra nossas vidas nesse dia, Pai. Nenhum perigo, adversidade, violência, acidentes na terra, na água ou no ar, devastação, nada disso nos atingirá, pois a nossa morada é junto a Ti. Sobre a Tua sombra, o Senhor nos cobrirá com as Suas penas. E debaixo das Tuas asas é o nosso abrigo, ó Pai. Estaremos seguros, pois assim nos sentimos guardados e protegidos, guardados e amados por Ti, ó Pai. Esse sentimento que queremos transmitir, momentos de proteção que possamos nos sentir aquecidos nesta manhã e que possamos transmitir isso para outras vidas que se conectaram conosco nesse dia, Pai. Que possa se sentir amado por Ti, que o amor que o Senhor manifesta sobre as nossas vidas, nós possamos transbordar para outras vidas, essas pessoas possam sentir o reflexo do Teu amor, possa se sentir amada através das nossas vidas. Pai, eu desejo do meu coração nesta manhã, sobre as penas das Tuas asas, estamos seguros e que prevaleça a Tua vontade em nossas vidas e que a Tua presença seja a nossa defesa. Ah, Pai, que a nossa defesa e proteção e a verdade e a justiça do Senhor, que o justo juiz defende as nossas causas e pede que sejamos injustiçados. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa durante o dia, nenhuma treva, nenhuma escuridão fará abalo na nossa vida nesse dia. A luz de Jesus Cristo ilumina a escuridão que passa em redor ou existe nas nossas vidas. Pai, nós oramos a Tua palavra, a Tua palavra que diz, que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. E nós estamos pautados na Tua palavra, ó Pai. Jesus, eu Te agradeço pela minha família, pelo meu trabalho, pelos projetos, pelas minhas finanças, pela minha saúde. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim de uma forma tão extraordinária neste país. O Senhor tem me tratado como uma princesa. O Senhor não tem deixado eu passar por aperto. O Senhor tem sempre me dado um escape. O Senhor tem sido fiel para com a minha vida, mesmo que eu tenha sido infiel em algum momento. O Senhor se manteve fiel, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda. Eu só quero Te agradecer, Pai, obrigada. Eu sou grata a Ti, Senhor. Sou grata a Ti pelo ar que respiro. Eu sou grata a Ti pelas bênçãos liberadas sobre a minha vida. Eu sou grata a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Nós nos abrigamos em um local de segurança e repouso. A escuridão não encontrará a morada no esconderijo de Cristo, para que os perigos não nos tenham como alvo. Todos formos de violência, perigos, influências, não vai nos atingir e nem nos ofereça perigo algum. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, porque estamos guardados no Teu esconderijo. Maquina o mal sobre a nossa vida, Pai. Não terão sucesso, pois afirmo e reafirmo que confiamos em Deus, fortaleza da nossa saúde, para que cada família nesta manhã possa seguir de pé, lutando, batalhando os seus caminhos. A saúde é essencial. Com a Tua proteção, ó Deus, podemos seguir em frente. Estaremos sendo fortalecidos
1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas sabemos que não seremos atingidos, porque essa garantia que a tua palavra nos dá no Salmo 91, nós tomamos posse nesta manhã. Porque o Senhor Todo-Poderoso habita em mim, habita em nós. Nada nem ninguém pode nos tocar. Passamos pelo fogo, passamos pelas águas, passamos pelo tormento, como diz a tua palavra. E sigo o meu caminho, pois eu sei que nunca estou só. A fé me guarda, me mantém encorajada, pois Jesus Cristo é a minha fortaleza. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, a presença, somente com os teus olhos, olhará e verá a recompensa dos ímpios. Eu espero em ti, meu Senhor, e não compactuo com atos de maldade, e que a cada dia a minha atitude me aproxime mais de ti, porque a cada dia nós queremos, Pai, estar mais parecido contigo, termos o teu caráter, estarmos com a intimidade tão profunda, mas tão profunda contigo, Senhor, que quando olharmos, quando o mundo olhar para nós, quando os ímpios olhar para nós, possa falar igual a mulher falou para Pedro, quando ele estava lá se aquecendo na beira da fogueira. Ela falou assim: tu és servo de Jesus? Não, Pedro falou, não sou. Ela falou, não, tu se parece com ele, tu fala igual a ele, tu se veste igual a ele, não tem como, você é um deles. E Pedro quis negar que não era, mas não tem como negar, porque a essência do Senhor está em nós. E é isso que queremos, Pai, que a tua essência invada a nossa vida de uma tal maneira, Pai, que quem olhar para nós possa ver, nossa, ela se parece com Jesus, ela é tão diferente, ele é tão diferente, ele é igual a Jesus. Eu nunca vi pessoas assim, tão parecida, parece demais com o Mestre, com o Deus a qual ela fala, ela se parece com ele. Essa é a alegria do nosso coração. Eu desejo, Pai, da minha alma, que a cada dia possamos estar mais parecidos contigo, que possamos refletir a tua glória, Pai, que nós diminuímos a cada dia e o que o Senhor possa aparecer através de nós, em nós e através de nós, ó Pai. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Estamos mergulhados no teu Santo Espírito. Somos totalmente entregues à tua graça, ó Senhor. Justo juízo. Eu habito em ti. Eu creio que estou segura, guardada por ti. Porque eu sei que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E eles nos guardam e nos livram. Eu sei que a nação brasileira, o continente europeu, está guardada por ti. Ele nos guiará e nos guarda. Sabemos que o Brasil está passando por momentos decisivos, Pai, momentos políticos. Mas eu sei que o Senhor coloca no poder, só vai entrar no poder quem o Senhor permitir. Então nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa dar sabedoria para o povo, que o Senhor possa dar inteligência para que o povo possa escolher de forma correta, que o povo possa ser instrumento para que a nação possa ser governada por pessoas que prezam a família, pessoas tementes a Deus, pessoas que não se corrompem, pessoas que venham para somar na nação, não para defraudar, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Então, não cairemos, somos guardados e amparados pelos teus anjos.
pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, e nenhum inimigo prevalecerá, nenhum mal alcançará sucesso, nenhuma armadilha terá sucesso sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu confio em Ti, ó Pai, porque a Tua palavra, Jesus, é a Tua palavra, Senhor, que nós oramos nesta manhã. A Tua palavra diz, ó Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ao usar a autoridade a qual o Senhor deu, a arma mais poderosa que o Senhor entregou para o cristão, que é a oração, que nós possamos usar a oração para clamar pelo nosso país, pela nossa nação e pela nação que o Senhor nos plantou, Pai, neste dia, para que coisas extraordinárias venham acontecer, para que a atmosfera espiritual venha a ser destravada e que todo o empecilho do inimigo, todo o trabalho do inimigo, das hostas espirituais venha a cair por terra e as bênçãos do Senhor venham sobre cada país, sobre cada nação, ó Pai. É o desejo do meu coração, Senhor, nesta manhã. Deus, eu oro a Tua palavra. E aqui nós estamos realmente em concordância, Pai, como igreja, com a Tua palavra. Porque nós sabemos que o Senhor ouve e atende a nossas súplicas. E a Tua presença é real quando estamos em unidade. Sabemos que o Senhor trabalha em prol daqueles que esperam em Ti, ó Deus. Paizinho, o que diz a Tua palavra, mas em nome de Jesus declaramos que nós não vemos, nós sabemos que o Senhor trabalha em prol daqueles que confiam em Ti, em prol daqueles que esperam em Ti, em prol daqueles que proclamam o Teu nome, em prol daqueles que não se vergonham de proclamar o Evangelho. Pai, neste momento eu oro pela nação portuguesa, pois aqui é o lugar do meu propósito. Sei que o Senhor me plantou neste país para dar fruto, esta nação, ó Pai. Então, neste momento, eu coloco a nação portuguesa diante dos Teus pés, diante do Teu altar. Entrego nas Tuas mãos toda a esfera administrativa, governante, e decreto, Pai, que Portugal é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego Portugal nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, como aquele que toma posse da terra, do propósito, eu decreto dias de bênção para as famílias portuguesas. Eu decreto salvação, eu decreto bênção, eu decreto vitória, eu decreto libertação sobre a nação portuguesa e sobre a nação brasileira. Eu decreto, Pai, quebra de cadeias. Eu decreto, eu repreendo em nome de Jesus todas as hostes malignas do mundo na esfera espiritual. Todo o demônio opressor tem invadido essa nação. Eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra, no nome poderoso de Jesus. Todo espírito controlador de emoção, de mente, do território, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, parta em retirada. No nome poderoso de Jesus, Senhor, a Ti eu peço nesta hora, libera, Paizinho querido, anjo com espada desembainhada, Pai, para pelejar as nossas pelejas, para ir à nossa frente, Senhor, nos guardando e nos livrando. Coloca, Senhor, anjo com espada desembainhada, Pai, em cada fronteira, Pai, em cada divisa, em cada fronteira, Pai, guardando, Pai, as nossas vidas e guerreando, Pai, contra todas as hostas espirituais, Pai, na fronteira, na divisa da fronteira do Brasil,
com outros países, na fronteira de Portugal, divisa com outros países, Pai. Todo demônio territorial venha ser repreendido em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor possam guerrear ao nosso favor. É o que eu te peço, Paizinho, eu já te agradeço em teu nome. Amém, amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai, porque tu és fiel, tu és maravilhoso. Eu só tenho a te agradecer, Paizinho, muito obrigado. Tu és maravilhoso, foi surreal. Obrigada pela tua presença tão impactante nesse dia. Que nós possamos nesse dia viver um momento de reflexão. Nós possamos parar para refletir na tua palavra, para vermos o quanto o Senhor é bom e quanto o teu amor é imutável, por mais que nós mudamos, por mais que nós erramos, o Senhor continua fiel para conosco. Porque o nosso estado atual não define o nosso futuro, não define quem somos em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós somos filhos amados do Pai. Amém? Então fica com essa palavra, né? Desejo para nós um dia surreal, né? Dia de bênção, de vitória, e que nós possamos impactar todas as vidas que passaram por nós nesse dia, que o Senhor venha nos usar. Se preciso com palavra, se não, sem palavra, mas que nós possamos, aonde passarmos, espalhar o cheiro, o perfume de Cristo. Que outras vidas possam sentir esse cheiro, esse perfume, que é algo diferente, possa desejar ter esse brilho, ter esse cheiro, ter esse perfume, ao qual o Senhor nos deu de presente e nos enviou para ir fazer discípulo, que outras vidas possam ser impactadas e transformadas através de nós. Amém? Então, recuar jamais, avançar sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês. Fica na paz.